Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Essa palavra de hoje vai ser em 1ª Epístola de João, capítulo 2, tá certo? Mais um vídeo aqui na Epístola de João. 1ª Epístola de João, meus filhinhos, capítulo 2. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Que palavra maravilhosa aqui, né, do apóstolo João. Aqui ele diz que se nós pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Eita glória! Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Não é para nós pecar. Ele diz, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, né? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por quê? Porque na antiga aliança, né, era apresentado animais, derramava o sangue, o sacerdote ia, levava, apresentava a Deus, fazia o sacrifício para que o nosso pecado fosse perdoado. Mas quando Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, o Mestre, o Messias, o nosso Salvador, quando Ele morre, Ele nos aproxima de Deus, Ele perdoou também nossos pecados e morreu também para nos dar vida eterna. Então, quem somos nós? Às vezes queremos julgar as pessoas, né? Querem tomar o lugar de Deus. Só quem pode julgar é Deus. Mas se nós pecar, nós temos um advogado. Sabe o que a palavra diz? Que Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ou seja, hoje Ele é o nosso advogado. Se nós pecar, nós pedimos perdão a Deus. Aqui, eu tinha lido no vídeo anterior, a passagem que eu li também foi na Epístola de João, falando exatamente de que nós somos sim pecadores. E se nós disser que não temos pecado, somos mentirosos, estamos mentindo. Mas a gente sabe sim que Deus, Ele perdoa nossos pecados. Se nós pecarmos, pedimos perdão ao Pai, né? E Ele nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele é bom. Ele é maravilhoso. E quem somos nós, às vezes? Eu não, mas tem pessoas que se acham tão grandes, se acham tão perfeitos, julgam um e outro. Eu sempre reconheço, sempre digo, eu sou pecadora sim, tenho falha, tenho defeito, não sou perfeito. Eu preciso sim do perdão, da misericórdia de Deus todos os dias. Eu reconheço que eu sou falha, né? E que eu preciso do Senhor. E aqui diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, né, você tem um advogado, que é Jesus Cristo o justo. Então Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Hoje nós recebemos o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Nós temos que se arrepender sim dos nossos pecados. E Deus, Ele olha do céu, né? Os olhos dele estão em todo lugar, a palavra diz. E sempre ensina as pessoas a orarem, né? Quando for orar ao Pai, é por isso que Jesus nos ensina que nós devemos entrar no quarto e fechar a nossa porta. Porque quarto é lugar de intimidade, não é verdade? E quando nós oramos ao Pai, é exatamente para ser íntimo dele. Nós não vamos ser hipócritas de querer orar a Deus como se nós fôssemos justos, santos demais. E muitas pessoas fazem umas orações tão lindas, poucas fazem uma oração de arrependimento, de reconhecimento de pecado. Como assim, pastor? Poucas pessoas
oram a Deus pedindo perdão porque pecou, porque errou. E poucas pessoas fazem a oração pedindo perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. Poucas pessoas falam para Deus o que elas estão sentindo na verdade dentro dos seus corações. Muitas pessoas andam estressadas, andam desanimadas, andam tristes, andam zangadas, andam com inveja, andam com ciúme, não suportam o irmão, sabe? Muitas pessoas andam brigando, sabe? Muitas pessoas são perversas, mas elas não têm coragem de dizer para Deus o que elas estão sentindo, até porque Deus ele conhece o nosso coração, mas quando nós somos sinceros com Deus, Ele nos ajuda, Ele tira o fardo pesado, a carga pesada, sabe, de tanto dor e sofrimento, de tanta maldade, porque o pecado traz um peso, traz doença, traz um monte de coisa ruim para nós. E quando nós oramos a Deus, né, reconhecendo isso, o que está acontecendo e colocando para fora, porque às vezes nós desabafamos com amigos, não é verdade? Com amigas. Poucas pessoas desabafam, né, com a sua liderança ou até com seus pais. E principalmente com Deus, elas acham que se elas falarem dos seus pecados para Deus, do que elas estão sentindo, Deus não vai perdoar. Ou às vezes elas não querem largar o pecado e não falam para Deus. Só que Deus ele sabe todas as coisas. Mas nós devemos chegar até a Deus, falando o que estamos sentindo, para que Deus ele nos perdoe, para que Deus ele nos dê uma leveza, para que Deus ele, sabe, tire esse fardo pesado, para que Deus ele limpe o nosso coração, tá certo? Então, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, Ele está intercedendo por nós diante de Deus, para que dê tudo certo na nossa vida, para que a gente continue bem, para que a gente fique bem. Se assim nós reconhecer nossos pecados, se arrepender, tá certo? Parece dura essa palavra um pouco, né? Mas não é, essa é a verdade. Se nós pecar, nós temos um advogado e não vamos ter vergonha de Deus, não vamos ter vergonha de falar para Ele o que está dentro de nós. Vamos confessar sim nossos pecados, nosso choro, nossas tristezas. E se a gente quiser mesmo ficar bem, é só Deus quem pode fazer isso por nós. Tá certo? Então a gente tem que ir até a Ele e conversar com Ele, ser franco com Deus, ser sincero. E aí Deus nos abençoará. Amém? Essa é a palavra de hoje. Fique com Deus em nome de Jesus.